Continuando. O gráfico para duas variáveis, ele usa essa mesma projeção, só que aqui no lugar da variável tem um par, né, ordenado, né? Então teria o par xy, tá? Então o f agora estaria definido em d, uma função de duas variáveis, né? Então d, um subconjunto do R2. Então um ponto de d é um par xy. Portanto, o gráfico ele seria uma tripla x, y, f de xy. E aí o conjunto, que é o gráfico, quando a função f de xy é uma função relativamente comportada, ou seja, ela tem derivadas ou contínua, né, em d, então a gente tem uma coisa desse tipo aqui. O que ocorre é que quando você pega um ponto xy que está em d, né, ele aqui observou o ponto em R3 considerando a terceira coordenada 0, tá? Então você pega o ponto xy, 0. A imagem dele por f seria dada por f de xy, né? A imagem do ponto xy seria dada por f de xy. Então o ponto sob o gráfico ele seria o ponto xy, f de xy. E vamos denotar o gráfico como uma superfície, tá? Então a ideia é que isso seria uma definição mais complexa, mas para as funções que nós vamos usar é válido que o gráfico seria uma superfície, tá? Então inclusive ele já denota aqui, né? O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície com a equação z igual a f de xy, né? Então a definição do gráfico é exatamente o conjunto dos pontos. O gráfico de f é o conjunto dos pontos x, y, z, em que z é dado por f de xy, tá? Então vamos lá. Então no primeiro exemplo temos aqui, no exemplo 5, esboce o gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 3y. Isso aqui é uma função linear, né? Então, para variação linear, para variação de x e y, isso aqui vai gerar um plano, tá? Então, genericamente, você pega 3 pontos, né? E a partir disso é suficiente considerar qual é o plano, né? Então está aqui na figura 6 representado o gráfico dessa função, né? Então, para x, y igual a 0 tem um ponto 0,06. Quando eu considero y igual a 0, eu tenho x igual a 1, x igual a 2, né? X igual a 2, eu tenho esse ponto aqui. Quando eu considero x igual a 0, y igual a 3, eu vou ter esse ponto aqui. Então, dados esses 3 pontos, eu tenho definido um único plano, né, que seria a extensão dessa face, né, aqui. E então esse aqui seria o gráfico da função f de xy, né? Então, mais geralmente, a função em 5, né, como dado aqui, é um caso especial dessa função aqui, que é uma função linear, chamada função linear. Genericamente podemos dizer que z é igual a x mais by mais c, ou podemos escrever a equação geral dada dessa forma, tá? Então aqui são funções lineares e o gráfico de funções lineares são planos, tá? Então um outro exemplo aqui seria um exemplo bem interessante, porque ele traz uma superfície bem canônica, né? Ou seja, o gráfico a gente vai ver que é uma esfera, a calota superior da esfera, né? Você pega a função g de xy igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, e isso te dá, quando você considera a equação z igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado,
você pode observar aqui, ó, que se você toma o quadrado de ambos os lados, você vai ter exatamente a equação da esfera, né, de raio 3. Mas como você considerou aqui que o z é positivo, então você está com a calota superior da esfera de raio 3. Né? Então isso aqui é o gráfico dessa função, e o domínio, naturalmente, é o conjunto em que isso aqui é positivo ou igual a zero. Né? Que é exatamente o disco aqui dentro, né? O disco que está no plano XY, que está dentro da esfera. Né? Esse é o domínio D. Tá? Então ele apresenta aqui no exemplo 7 outros exemplos. No exemplo 8, ele apresenta um paraboloide, né? Hiperbólico, nesse caso, né? Porque se você considerar a equação z igual a 4x² mais y², você vai observar que para cada valor de z, você considera z igual a k, para cada valor de z, você vai ter k igual a 4x² mais y². Então posso dividir tudo por k, então eu vou ter 1 igual a 4x² sobre k mais y² sobre k. Né? Então aí você aqui reajustando, né? Aqui você vai ter 1 igual a x² sobre k sobre 4 mais y² sobre k. E essa aqui é a equação canônica de uma elipse. Né? Então aqui eu tenho para cada eixo, né? Quando você considera x igual a zero, você tem a parábola y igual a z igual a y². Quando você considera y0, você tem a parábola z igual a 4x². Então daí ser um paraboloide. As seções horizontais são, como vimos aqui, são elipses, portanto um paraboloide elíptico, né? Como está aqui. Tá? Então, com essas observações, vemos que isso aqui é visto em álgebra linear, né? Mas aqui estamos vendo como o gráfico de uma função. Tá? Você considera essa função aqui, h de xy igual a 4x² mais y², e você vai gerar essa superfície aqui, né? Superfície quadrática, tá? Chamada paraboloide hiperbólico. Elíptico, paraboloide elíptico. Pois bem, aqui tem outros exemplos, né? De superfícies, né? Um pouco mais elaboradas, e surge uma definição muito importante, que é a definição de curva de nível. Né? Então, a curva de nível é a curva em que eu fixo um valor para f de x e y, e eu observo quais são os valores de x e y no domínio que satisfazem essa equação. Tá? Então, a curva de nível é uma curva que está no domínio. Tá? Então, vou olhar aqui, considero a região onde a função está definida, e olho para a superfície, que é o gráfico da região, considero os valores de k, olho para esse valor de k e olho quais são as imagens, as pré-imagens, né? Ou seja, quais são os valores de x e y cuja imagem f de x e y vai dar aquele valor constante. Isso aí eu chamo de curva de nível. Né? Então a ideia é que a curva de nível de uma função são aquelas com a equação f de x e y igual a k, onde k é uma constante na imagem de f. Tá? Então lembrando que a curva de nível, elas são curvas que estão dadas no domínio. Tá? São curvas que estão no domínio da função. Tá bom? Tá aqui. Então uma curva de nível é o conjunto de todos os pontos do domínio nos quais o valor de f é k. Em outras palavras, ela mostra onde o gráfico de f tem altura k. Né? Então aqui são dados alguns exemplos. Tá aqui. Vamos olhar esse exemplo 12 com mais calma.
Vimos que essa aqui é a equação de uma parábola, né? Isso aqui é um paraboloide hiperbólico, como pode ser visto aqui, ó. A equação canônica me dá um paraboloide elíptico, desculpa. São elipses, né? Que eu tenho para cada altura. Então, cada altura aqui eu tenho elipses. Significa que você, quando fixa um K, a pré-imagem é uma elipse, né? Lá no domínio. Então eu tenho como curva de nível elipses, né? Que estão aqui bem destacadas, né? São as elipses e que para cada... Quando eu olho agora um ponto sobre essa curva e subo, né? Subo, pegando a imagem f de xy, eu vou obter k como imagem e, portanto, vou estar sobre essa curva aqui na superfície, que é o gráfico da função f de xy. Tá? Então, essa é a ideia de curva de nível. Então, aqui mais aplicações, vocês podem analisar com mais calma. Aqui tem curvas de nível que são de funções bem mais elaboradas, né? Então, aqui eu tenho essas curvas aqui. Se você observa aqui o eixo XY, né? Você vai observar que essas curvas são simétricas, mas elas dizem coisas diferentes, né? No primeiro quadrante aqui, a gente observa que eu tenho um fosso. Então aqui eu tenho um ponto de mínimo local. Então aqui essas curvas aqui indicam que quanto mais para o centro, mais baixo o valor. Tá? No entanto, quando você considera aqui, por exemplo, nesse quadrante aqui, em que x é positivo e y é negativo, né? X é positivo... desculpa. Coloquei no quadrante errado aqui. É nesse aqui, o primeiro quadrante. x e y positivo é aqui. Né? Esse quadrante aqui está desenhado aqui. E esse quadrante aqui está desenhado aqui embaixo. Então aqui, quanto mais para dentro eu for, mais alto eu estou indo, né? Então aqui tem que tomar cuidado, né? No sentido de que é completamente simétrico aqui as relações, mas o gráfico lá tem 2 máximos e 2 mínimos. O outro ponto está ali, né? Ali atrás. Então são 2 mínimos, tá? Então o gráfico está aqui rotacionado para a gente ver que são 2 máximos e 2 mínimos, tá? Então esse aqui é o gráfico da curva de nível, né? Então 2 vistas aqui do mesmo gráfico, né? É o mesmo gráfico aqui. Pois bem. Aqui eu tenho um outro gráfico também simétrico e fica bem claro que no primeiro quadrante, que é esse aqui, os pontos eles vão tendendo para um centro, né? Vão tendendo ao mínimo. E enquanto que só que o mínimo fica aqui agora, né? Sobre o eixo y, né? E no outro caso o mínimo fica aqui, o máximo, né? Aqui é o máximo, que é esse aqui, e aqui é o mínimo, que é esse aqui. Né? É fácil observar isso pela posição do x e y aqui, ó. X e y. A partir daqui você observa que o primeiro quadrante está aqui e que o segundo quadrante em que x e y, x é positivo e y é negativo, está embaixo, né? Está aqui. Né? Pois bem, então está aqui as curvas de nível e está aqui a função. Tá? E aí, como disse, ele faz, depois de observar para 2 variáveis, ele faz uma apresentação para 3 variáveis e simplesmente isso aqui é uma leitura, tá? Que vocês podem fazer. Eu já fiz essa apresentação aqui, está na aula 20, eu acho. Né? Vocês podem ver lá essa apresentação e eu vou seguir a leitura. Então tem aqui os exercícios. Pois bem, então vamos começar com limites e continuidade. Né? Como um breve comentário, deixa eu só ver se está gravando. Está gravando, pois bem. Então, com um breve comentário, que é o seguinte. Quando estudamos limites de uma variável, eu vou fazer até umas anotações aqui. Quando estudamos limite de uma variável,
Então a gente está interessado em considerar uma função definida no intervalo I, então AB, e eu pego um ponto x e eu quero saber se o limite existe para x, né? O que significaria isso? Significaria que eu considero a existência de um limite L, que é um valor, né, para a imagem da função, e eu quero mostrar que se eu considerar qualquer intervalo que contenha L, então vai existir um intervalo que contenha x, de tal modo que o gráfico da função está preso aqui dentro. Tá? Para todo epsilon existe um delta, tal que f de x menos f de x mais delta, né? Isso é menor do que epsilon. Tá? Então a ideia é que eu estou considerando a existência do... desculpa. Em vez de usar isso aqui, eu uso L. Né? F de x menos L, né, é menor do que epsilon. Né? Se x se x for menor do que delta. Né? Pois bem, então eu vou considerar o seguinte, vou considerar aqui um C, né? X menos C. Pronto. Se x menos C for menor do que delta, então isso implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Isso é a nossa estrutura de limite para uma variável. Então observa que o que estamos fazendo, eu estou procurando uma aproximação, vou pegar uma outra página, eu estou procurando uma aproximação para o valor de C, estou no intervalo AB, estou procurando como é que eu me aproximo do valor de C, né? Eu dou uma vizinhança da estimativa L, que seria uma hipótese de existência do limite, né? E considero um epsilon, que seria uma epsilon vizinhança do L, então aqui é L menos epsilon, aqui é L mais epsilon, e aí eu considero aqui então uma vizinhança do C, que seria C mais delta, e C menos delta, né? Com essa estrutura, o que eu estou afirmando é que para qualquer valor de x que eu considerar aqui, se o limite existir, esse valor vai ter que estar dentro dessa estimativa de vizinhança do L. Né? Com isso, a gente cria um retângulo que contém todo o gráfico da função, tá? Todas as imagens dos pontos que estão delta próximos de C são levados em pontos que estão epsilon próximos de L. E eu posso diminuir o L quanto eu queira, o epsilon quanto eu queira, então isso forçaria a eu ficar tão próximo de L quanto eu queira. Né? Então significa então, que o limite de f de x quando x tende a C é igual a L. A gente diz então que o limite existe e que o limite é igual a L. Pois bem, isso para uma variável. Né? O que ocorre aqui é que quando eu estou calculando o limite quando x se aproxima de C, então essa delta vizinhança aqui, observa que eu tenho apenas duas possibilidades de aproximação. Ou eu me aproximo por valores menores que C, ou eu me aproximo por valores maiores que C. Por isso a gente define os limites laterais. Então o limite de f de x quando x se aproxima por valores maiores ou menores que C. E a gente diz que esse limite aqui existe se esses dois limites aqui existirem e ambos forem iguais a L. Então dizemos então que o limite de f de x existe quando x se aproxima de C. Quando estamos no espaço, quando estamos agora para três variáveis, né, ocorre uma relação bem diferente agora. Então eu considero o espaço e considero aqui uma região
Vou considerar um ponto P nessa região e vou considerar que existe um limite L, né, em que esse P satisfaz. Então eu pego uma vizinhança do L, o L estaria no eixo Z, né? Pego uma epsilon, vizinhança do L. E agora o que é que eu faço para pegar uma vizinhança do P? Eu tenho que pegar uma bola. Então eu pego um raio delta e digo então que quando eu pego a bola de raio delta e centro P, qualquer x que eu considerar, qualquer xy, né? Qualquer xy que eu considerar nessa bola, a imagem de xy tem que estar na epsilon vizinhança. Então tem que estar em L menos epsilon, L mais epsilon. Então, ou seja, a imagem desse ponto tem que estar no que seria um cilindro, né, que é o produto desse disco por aquele intervalo, vai dar esse cilindro aqui, né? Então o ponto agora ele tem que estar dentro dessa região espacial que é delimitada pelo produto do disco, né, o disco pelo intervalo, né? Então aí tem esse cilindro aqui que tem que conter os pontos de f de x, ou seja, quando você agora considera que L seja o limite, né? Então significa que a superfície vai gerar um disco aqui sobre a superfície e que a função vai se aproximar desse ponto L quando eu me aproximo arbitrariamente do ponto P, ou por uma espiral, ou por uma parábola, ou por uma reta, ou por uma cúbica, né? Então, ou por um exponencial, ou por um logaritmo. Então, qualquer aproximação que eu fizer para o ponto P vai me dar um valor, né, que eu vou poder estimar como sendo o L, tá? Então, isso significa que quando eu escrevo o limite de f de xy, quando xy se aproxima de P, que eu vou chamar de coordenadas AB, isso é igual a L se para todo epsilon, existir um delta tal que para xy na bola de raio delta e centro AB, P é esse ponto aqui, de centro AB, então f de xy está nesse intervalo, o que significa que f de xy se aproxima arbitrariamente de L. L é um número real, né? Então, observa que as nuances para a existência do limite para funções de duas variáveis encaram uma problemática muito, muito maior, né? Então, agora eu tenho o problema de determinar essa aproximação aqui que está sendo feita, né? Quando eu faço a definição a partir da existência do delta, do epsilon, eu não estou julgando, a princípio, o fato de que as aproximações que são feitas para o ponto P agora são arbitrárias, né? Então eu vou voltar ao livro, acho que ele lá faz a apresentação de um exemplo, ele faz aqui a definição que eu já fiz, e em seguida ele apresenta um exemplo. Pois bem, então vamos para o exemplo, que eu acho mais interessante a gente ver o exemplo, ver como os detalhes, né, podem tornar o cálculo simples ou não. Então aqui ele pede para mostrar que esse limite não existe. Para mostrar que um limite não existe, basta considerar, no caso de uma variável, bastava considerar você tinha o ponto em que eu estava me aproximando, né? Então basta considerar que o limite à esquerda é diferente do limite à direita, ou que o limite dá infinito, né?
Então, nesses dois casos, o limite não existe. Aqui, eu tenho uma outra dimensão, né? Então, mesmo que eu mostre que o limite existe para as aproximações dos eixos, pode ter uma curva, que seja uma curva do tipo xn, para o qual o limite não existe. E é por causa daquilo que o limite não vai existir. Tá? Então, vamos ver aqui como é que é feita a análise. Então, seja f de x igual x² menos y², quocientado por x² mais y². Primeiro vamos considerar 0, 0 ao longo do eixo x, né? Ou seja, considerar o ponto 0, 0. Então, y igual a 0, o que dá f de xy igual a x² sobre x² igual a 1, para todo x diferente de 0, quando y é 0. E então, f de xy tende para 1 quando xy tende para 0, 0 ao longo do eixo x. O que significa isto? Né? Então, vamos voltar aqui ao nosso esboço. Eu vou fazer mais um quadro e vou considerar o seguinte: eu vou considerar apenas o domínio, tá? Então, estou considerando uma vizinhança do zero, do ponto 0, 0, e eu estou me aproximando. Então, estou aqui o eixo x, o eixo y. Lembrando, isso aqui é o domínio de f de xy. Então, estou me aproximando do ponto 0, 0 pelo eixo x. Então, significa que o y é 0 e x é diferente de 0. Tá? Quando você faz isso, então, voltando aqui à função, o numerador ele fica apenas x², o y é 0, então fica só x², e o denominador também fica só x². Então fica x² quocientado por x² dá 1. Dá sempre 1, sempre que eu me aproximar pelo eixo x. Então agora, quando eu me aproximo pelo eixo y, né, então agora eu considero o oposto. Então agora eu considero me aproximar pelo eixo y. Então estou me aproximando de 0 pelo eixo y. Então estou fazendo y diferente de 0 e x igual a 0. Quando eu faço isso, a função agora tem outro comportamento. Então, o numerador, o x se anula, fica menos y. No denominador, quando o x se anula, fica y². Menos y² quocientado por y² dá menos 1. Então, f de x, y tende para menos 1 quando x, y tende para 0 ao longo de y. O que significa que os limites, ou seja, o comportamento da função, ele tende a 1 quando x vai para 0 ao longo dos eixos x, do x, e tende para menos 1 ao longo do eixo y, o que já me dá a garantia de que o limite não existe, porque para que o limite exista, independente de como eu me aproximo do ponto, 0, 0, o valor do limite de f de xy teria que não variar. O limite tem que existir e tem que ser único, independente de como eu me aproximo do ponto 0, 0. Então veja que aqui eu tenho uma boa estimativa de que quando eu pego a função f de xy, que é igual a x² menos y² sobre x² mais y², observa que essa função tem como domínio o conjunto R2, exceto o ponto 0, 0. Né? O ponto 0, 0 não está no domínio dessa função, porque o denominador não pode se anular, e ele se anula exclusivamente quando x é 0 e y é 0 simultaneamente. Tá? E aí podemos observar naturalmente que se x é 0, vai dar menos 1, e se y é 0, vai dar 1. Né? Então, ou seja, quando eu me aproximo pelo eixo dos y, quando x é 0, eu tenho menos 1. Quando eu me aproximo pelo eixo do x, quando y é 0, eu tenho 1.
Então os limites não coincidem, portanto, o limite não existe. Poderia analisar com mais calma, por exemplo, usando as retas que passam pela origem, né? Com m diferente de zero. Poderia fazer essa observação e verificar que o limite depende do m, portanto o limite varia de acordo com a reta com que eu me aproximo, né? Vou deixar isso aqui como um exemplo, um exercício para vocês fazerem. Pois bem, então vamos dar continuidade. Então tem mais um exemplo aqui que ele faz, o exemplo 2, né? Vamos ver. Se f de xy é igual a xy quocientado por x² mais y², será que o limite, quando xy vai para 0, 0, de f de xy existe? Será? Vamos ver. Se y é igual a 0, então f de x0, quando y é 0, é igual a 0 sobre x², que é 0. Portanto, f de xy tende a 0 quando xy tende a 0, 0 ao longo do eixo x. É a mesma aproximação que eu fiz no exemplo 1. Tá? Então, se x é igual a 0, f de 0, y é igual a 0. Então, de novo, tenho 0 quando se aproxima do eixo y. Apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo dos eixos, não podemos afirmar que o limite exista e seja 0. Por quê? Porque existem outras aproximações que eu posso fazer que pode vir a dar um valor distinto. Como, por exemplo, se eu considerar y igual a x. Quando eu considero y igual a x aqui, eu vou obter no numerador x² e no denominador x² mais x², que y é igual a x. Então eu obtenho um meio. Então, ou seja, para xy, né, quando eu me aproximo pela reta, em vez da reta verde aqui, quando eu me aproximo do ponto 0, 0, usando os valores, os pontos que estão sobre a reta y igual a x, eu vou obter um meio como limite, que é diferente de 0, né, que foi o que eu obtive quando eu me aproximei pelos eixos, o que mostra que o limite não existe. Tá? Pois bem, então, está aqui o gráfico da função para mostrar que no ponto 0, 0 ela tem um comportamento bem estranho. Né? Vocês podem usar aqui como leitura, fazer o exemplo 3 para irem praticando. Aqui ele faz aquilo que eu falei lá. Ele pega a reta genérica, né, y igual a mx, e tenta mostrar que o limite depende do valor de m. E a partir daí você verifica que o limite não existe. Tá? Então, como vocês podem ver fazendo o exemplo. Né? Pois bem, então, para deixar sintética a ideia, limites para funções de duas variáveis é algo difícil. Tão difícil que não existe técnica para determinar se o limite existe ou não. Existe uma forma de você definir as aproximações, né? Existem técnicas que você pode usar de forma para algumas funções específicas, mas genericamente, quando a função é uma função racional, por exemplo, dificilmente você vai ter uma técnica específica para calcular o limite para aquela função especificamente. Então é necessário tomar alguns cuidados técnicos, por isso não vamos adentrar a teoria para o cálculo do limite de funções de duas variáveis com técnicas como fizemos para funções de uma variável. Né? Nós passamos um bom tempo calculando limites. No cálculo 1 isso é feito. Né? Você passa um bom tempo calculando limites, entendendo o limite. Aqui, em cálculo 2, o que se costuma fazer é apresentar exemplos de limites que existem e exemplos de limites que não existem, né? Mostrando que é bem fácil se perder nessa tentativa de encontrar o limite e que, como não existe uma técnica fechada, né? Ou seja, um conjunto de ferramentas que pode ser usado para a determinação do limite,
o que se faz é uma análise caso a caso, tá? E genericamente continuamos usando a definição de limite com a extensão feita para duas variáveis para definir continuidade, que é o que vamos fazer agora. Então dizemos que uma função é contínua, continuamos dizendo que uma função é contínua quando o limite, ou seja, quando esse limite é satisfeito. O que significa esse limite para uma função de duas variáveis? Significa que, independente de como eu me aproximo do ponto AB, o limite de f de x vai ser igual a f de AB. O que significa isso? Significa que f está definido no ponto AB, então significa duas coisas, né? Primeiro, que f de AB existe, então AB tem que estar no domínio de f, tá? Então AB tem que estar no domínio de f, então f de AB existe, e segundo, esse limite é satisfeito, ou seja, o limite de quando f de xy, quando x de y vai para AB, é igual a f de AB. Quando isso acontece, dizemos que a função f de xy é contínua. Essa é uma forma técnica de definir continuidade. Em teorias mais avançadas, nós usamos uma outra definição de continuidade. Dizemos que uma função é contínua quando a imagem inversa de qualquer aberto é aberto. Isso é uma definição topológica de continuidade e que é usada em teorias mais avançadas porque ela não depende tanto das coordenadas que você define no conjunto, né? Ou seja, a ideia é que é uma definição mais geral. E para o que vamos fazer, essa definição que estamos apresentando é suficiente, tá? Então, genericamente, funções polinomiais são contínuas, o quociente de funções polinomiais são contínuas, funções exponenciais são contínuas, a função logarítmica é contínua, o produto de funções contínuas é contínuo, a soma de funções contínua é contínua, o quociente de funções contínuas é contínua, desde que o denominador não se anule, a raiz enésima de funções contínuas é contínua. Então, o que estamos fazendo é estender para duas variáveis a continuidade que já entendíamos para uma variável, né? Então, faça isso, estenda a definição de continuidade de uma variável para duas, colocando aqui a observação de que agora você tem uma aproximação de xy para o ponto AB através de caminhos, tá? Então, você pode usar curvas aleatórias para se aproximar do ponto AB. Então, a continuidade aqui tem uma força geométrica bem maior, né? Então, genericamente, sabemos que funções polinomiais são contínuas, então esse limite aqui existe, a função é contínua. O quociente de funções contínuas é contínua desde que eu tire a indeterminação, então essa função é contínua, exceto no ponto 0, 0, né? Então está aqui o domínio de continuidade. E aí, vamos estudar aqui uma coisa que fazíamos a uma variável e podemos continuar fazendo, que é o que chamamos de extensão contínua, né? Quando você pega uma função que não é contínua em um ponto e você tem que esse ponto é uma descontinuidade removível, então você pode definir uma função que é a extensão de f e que essa extensão é contínua. Você pode estender f para uma função contínua. Então vamos ver, aqui nesse caso, a função f de xy ela é contínua, exceto no 0, 0. Então vamos verificar se é possível estender essa função f para a função g, né, colocando 0 no lugar do 0, 0. Pois bem, aqui g está definida em 0, 0, mas ainda é descontínua. Por quê? Porque o limite, esse limite aqui, não existe. Como nós vimos anteriormente, quando ele tende para 0, 0, ele não existe, né? Quando você se aproxima pelo eixo x,
vai dar 1. Quando você se aproxima pelo eixo y, vai dar menos 1. Portanto, os limites não são iguais. E aqui devo ressaltar que não existe a definição de limite lateral, porque a gente só entende o que é lateral porque lateral vem de lados, né? Então, lateral é a ideia que existe o lado esquerdo e existe o lado direito. Então, existem dois lados, por isso que é lateral. Aqui não existe a definição de limite lateral, tá? Então, aqui temos limite vindo por caminhos. Então, feita essa observação, entendemos que esse limite não existe, como já foi mostrado, porque se você observar, considerar aqui o eixo x e aqui o eixo y, então, ao considerar aproximações pelo eixo x, você vai obter o valor 1, e quando você considera aproximações pelo eixo y, você vai obter o valor menos 1, como os valores são distintos, por curvas distintas, né? Então, por aproximações distintas, o limite não existe, tá? Então, vamos ver agora o exemplo 8. Considerando a função 3x² y mais quocientado por x² mais y² e 0 se o ponto for 0, 0. Sabemos que f é contínua para x diferente de 0, 0, porque é quando o denominador se anula, né? Uma vez que ela é uma função racional definida nessa região. Sabemos que o limite, quando xy vai para 0, 0, 0 é 0, que é exatamente f de 0, 0. Portanto, essa função, definida em partes, ela é contínua em 0, 0 e, consequentemente, contínua em R2. Então, ou seja, o que eu tinha antes era o conjunto, né, o domínio da função, era o R2 menos o ponto 0, 0, que é a definição dessa função aqui. No entanto, como limite, quando xy vai para 0, existe e é 0. Então, quando eu uso esse limite aqui, eu estou fazendo agora uma extensão contínua dessa função para esta função. E essa função f de xy é uma extensão contínua dessa função para todo o plano, tá? Então, aqui fica a observação de que no exemplo 7 a gente não pôde fazer a extensão, no exemplo 8 a gente pôde fazer a extensão contínua, né? Então, aqui é apresentado a composição de funções, que é uma observação, né? Uma vez que eu tenho duas variáveis, agora eu posso ter a composição dada por essa regra aqui, né? Ou seja, a função h seria a composição de g com f e é descrito dessa maneira, que é dado um exemplo, né? E aí é perguntado se essa função é contínua. Pois bem, ela é contínua quando você considera o x diferente de 0, né? Então, a ideia é que o quociente 1 sobre y, né, ela é uma função racional e não é contínua em 0, né? A função arco-tangente é contínua, onde 1 sobre y, né, está definido, o arco-tangente, lembrando que é a função inversa da tangente, né? Então, o arco-tangente ela pega a reta e leva no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tá? Então, ela está definida para todo número real. E y sobre x é um número real desde que x seja diferente de 0. Portanto, é contínuo, tá? Exceto quando x é igual a 0. E aqui, de novo, ele faz a exposição para 3 variáveis. Vocês podem fazer a leitura. E, então, teríamos iniciaríamos, né, as derivadas parciais, porque vimos que é uma apresentação bem sucinta, né, de limites e de continuidade, porque usa-se fortemente a definição de limite e de continuidade que é dada em cálculo 1. Então é exatamente a mesma definição. E vamos ver rapidamente que para derivadas também temos essa extensão, tá? Então, no entanto, eu vou parar agora e depois eu volto com a exposição das derivadas parciais.